Bom dia a todos e todas. Bom dia Meg. Bom dia Verinha e Augusto. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, pastora Ana Cristina, Bia, Bessa. Bom dia, Verô. Buenos dias. Como vocês estão? Meg, Lucélia, Pati, G. Tá tudo no apelido hoje. Apelido é amor, né? Deinha, Andréia, Deinha, Nazaré, Na. Ai, Ayrton, querido, beijo pra Eliane, Mônica, Mo, sou. Tudo aqui pra mim é Mo, é sou. Verso Ateliê, olha lá, Verso Ateliê, gente. Vocês podem pensar, quem é essa pessoa? É a marca nova da Maris, querida Maris. Deus nesse tempo deu pra ela essa ideia de fazer criar uma marca, né? Eles trabalham com lojas, ela foi muito fiel a muitas lojas que ela sempre trabalhou gerenciando, e agora Deus deu essa sementinha que eu creio que vai crescer muito, viu, Mar? Ela tá com, tá aí, gente, Verso Ateliê, tem um Instagram. Ela tá começando com coisas de tricô, de lãzinha, bem gostoso para esse friozinho que tá começando. Tem uma modelo maravilhosa na confecção dela, na loja dela, né? Que é uma menina linda, que por acaso agora é casada com meu sobrinho, então minha sobrinha também. Eu vou herdando coisa boa, tá? Coisa boa é minha. Então, e outras, né? A Pati também tá a Norinha também, a filha dela, a Norinha, tudo de modelo da marca, tá muito lindo, viu? Viu, Má? É isso. A Solange também tá fazendo uns bombons. Falhou um pouquinho. Solange também tá fazendo. Depois eu vou postar a fotinho. Ai, só esqueci. Ela faz uns camafê, uns brigadeirinho recheado e faz cestinha festa, gente. Uma graça. Muito gostoso. Ai, muita gente fazendo coisa boa, né? A pastora Fá, a pastora Flávia. Olha quanta habilidade no nosso meio, né? Deus nos dá habilidades, nos dá ideias criativas. Olha, tem gente de Campo Grande aqui. Andréia também já gostando das blusas da Maris. Andréia, vocês sabem que tem confecção, trabalha muito com camiseta. E também expandiu, né, ideia? Você faz hoje, tem calças, casacos, muita gente habilidosa. É isso aí. Vamos movimentar nossas riquezas, que Deus vai nos dar muitas no nosso meio, né? Acho muito legal isso. A gente poder abençoar um irmão, isso é maravilhoso, né? Vamos lá. Olha quem tá aqui, Maria Helena Klaas, querida, também. Maria Helena também faz coisas gostosas, as tortas do pastor Fred, gente, é muita coisa boa. Daqui a pouco a gente só vai comprar aí. Internet se comporte, em nome de Jesus. Tá dando umas pausas aqui, não sei aí pra vocês. Bom, eu queria começar essa manhã, que não tá muito azul o céu, né? Não tá ensolarado e também isso me faz lembrar que hoje não está um dia tão bom para Suzy, para sua mãe. Suzy é uma discípula nossa, uma discípula da pastora Socorro. O papai dela faleceu, o seu Sebastião. Ele não fazia parte da igreja El Shaddai, mas era parte de um plano de Deus, né, na vida da Suzy, da mãe dela. O seu Sebastião tinha 82 anos, inclusive está completando hoje, estaria completando, mas ele faleceu, vítima da Covid-19, lutou, né, e eu queria, nessa hora, desejar a Suzy os nossos sentimentos, meus e do Fábio. Oramos muito, toda a igreja orou, Suzy, intercedeu, nossa equipe de pastoras, todo mundo clamou pelo teu pai. Então nós cremos, né? Eu acho que se você, não sei se você ouviu ou se alguém pode falar para ela sobre um dos primeiros devocionais que eu fiz aqui, falando sobre o falecimento do meu pai quando eu cheguei em Jesus. E quando Deus faz, viu, Suzy? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique em paz. Você pregou bastante Jesus para ele. Eu tenho certeza que nesse momento, ou em outro que a gente menos espera, né? Meu pai também ficava ali resistente, mas eu tenho certeza que ele foi salvo, tá bom? E teu papaizinho também.
Um dia todos nós vamos nos encontrar lá nos braços do Senhor, tá? Quero que a Solange, a Socorrinho ou quem puder passe esse recado para ela. Quero aproveitar também essa manhã para orar por alguns pedidos de oração que o Gabriel me pediu, a esposa do Sérgio, né, que tá com aquele problema. O Sérgio, acho que com problema na cartilagem do joelho. O Ariel e Wagner também, que são... A Ariel é sobrinha da Eliane, que tá com Covid, né? Os dois estão com sintomas, a sobrinha da Eliane, do Toninho, e o marido com sintomas de Covid. Orar pela dona Ana Lúcia, que está internada e vai fazer uma cirurgia de tumor no cérebro também, que o Toninho me indicou para a gente orar. E a Carolina do Gabriel, não é a esposa do Sérgio, pediu para orar pelo Sérgio, mas a Carolina é uma outra situação, acho que ela perdeu um bebê. A Carolina perdeu um bebê. São muitas orações, o Senhor conhece. Então vamos começar orando por essas pessoas. E coloque também em oração uma pessoa que você quer, que você sabe que hoje precisa do consolo, né? Precisa do consolo, do conforto do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos começar essa manhã te agradecendo por todas as coisas, orando principalmente pela família da Suzy, da sua mãe, seus irmãos, e pedindo ao Espírito Santo que o Senhor console essa família nesse dia triste, nesse dia de dor, de perda, mas também que venha aquela certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, de que o Senhor é soberano sobre a vida e também sobre a morte, Pai, em nome de Jesus. Oramos por todos esses nomes que eu citei aqui, que a sua provisão, esses nomes não chegaram nessa manhã aqui à toa, para que todos nós, como igreja, estivéssemos intercedendo. Então, eu apresento cada um desses nomes, dessas famílias, desses estados emocionais, físicos e espirituais de cada um deles, para que o Senhor assuma completamente esses casos e manifeste ali a tua salvação, a tua cura, o teu consolo, a tua restituição, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, gente. Olha, como igreja, nós precisamos sempre dessa força uns dos outros, né? Então eu gosto quando me mandam os pedidos de oração. Nem sempre a gente consegue orar, né, aqui com toda a equipe, mas tem muito grupo, a gente começa a jogar as orações nos nossos grupos e o pessoal começa a interceder, isso é muito legal, né? E a Suzy falou, ora, pede para todo mundo orar, clama pelo meu pai, ora todo mundo. E Suzy, foi a vontade do Senhor, amém? Teu paizinho tá em paz, descansando, em nome de Jesus. Bom, gente, vamos lá. Ontem eu falei um pouquinho, vamos para a palavra do Senhor, que é o que nos dá, né, sempre aquela que estrutura, né? A palavra do Senhor nos mantém firmes, consolidados na fé. E a gente sabe que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, claro que a gente já tem um relacionamento com Deus, já conhecemos como Ele age, já somos a igreja, já temos relacionamentos, mas a dependência do Espírito, a dependência e o nosso alicerce de vida está na palavra, nas coisas que são imutáveis, que é a palavra de Deus, a verdade de Deus. Ela nunca pode se distanciar de nós. A igreja não pode virar um agrupamento de pessoas que se amam, que tem comunhão, que se curtem, que se conhecem, que fazem publicidade umas das outras, das coisas gostosas que fazem. Não, a igreja não é isso. Deus é tão bom que também faz a gente, como igreja, viver isso. Mas igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja foi levantada para lutar contra as portas do inferno, né? A lutar contra um inimigo, a lutar contra esse mundo que jaz no maligno. Então essa é a consciência que a gente tem que ter todos os dias. Eu sou a igreja de Cristo, eu sou um soldado do exército. Eu posso ser um soldado mais simples, mas eu faço parte desse exército. E ontem eu falei um pouquinho sobre a questão da mornidão, porque a gente vem de um Pentecostes, né? A gente vem de um Pentecostes, de um fogo. Quanta gente postou foguinho nesse domingo, nessa segunda, para falar de Pentecostes. A gente que nem achou a chaminha aí, mas tenho certeza que achou depois. Então
Então viemos de uma celebração de Pentecostes, que é justamente a hora que o Espírito desceu sobre a igreja como labaredas, né, de fogo, línguas de fogo. E todos começaram a ser cheios e orar em línguas meu Deus, o Pentecostes, a gente já teve assim uns Pentecostes na igreja. E essa hora foi a capacitação, e Deus fala muito dessa chama, desse fogo, né? Essa coisa que esquenta, que tem que estar sempre acesa. Eu terminei a live de ontem falando, não deixa a chama apagar. E eu quero começar a live de hoje de novo, falando sobre um versículo que está ali em Romanos 12:11, onde Paulo fala com a igreja em Roma, aos romanos, ele fala, não sejais vagarosos, né, lentos, mornos, morosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então ele fala de fervor. Fervor é isso mesmo, quando, sabe aquela água que você põe no fogo e borbulha? É isso que Deus quer de nós, fervor. E ontem eu também falei sobre a questão da mornidão, porque quando a gente fala de Espírito Santo, de poder que está sobre a igreja, porque o Espírito empoderou a igreja, e o Espírito Santo, ele vem como fogo, né? Esse fogo, esse fervor, esse aquecimento. Eu quero que a gente foque nessa coisa das labaredas de fogo, queimando mesmo. Sabe quando a gente está na unção, a gente fala, ai, uau, ou então quando a gente está fazendo tá ministrando libertação em alguém, a gente fala, queima, né? Queima esse demônio, porque o queima o fogo do Espírito destrói, né? O quente, o fogo, ele destrói as trevas, ele aquece. Bom, então, e aí eu falei da igreja morna de Laodiceia, o que 7 igrejas, vamos tentar organizar os pensamentos, que a cabeça da pessoa aqui é muita informação e eu preciso ser didática, tô tendo que aprender a ser um pouco mais clara e menos acelerada, né? Não é em 15 minutos que eu vou falar tudo que tá no meu coração para vocês, fala uma parte, o que não der a gente fala amanhã. São 7 igrejas descritas em Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse, que é o início do livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, que é o livro do que a própria Bíblia fala ali sobre o livro do Apocalipse, em 1:19, que estou falando das coisas que vi, João fala, né? Das coisas que são e das coisas que hão de vir. Então, o livro do Apocalipse é um relato sobre o que João viu. Ele viu Cristo ressurreto, glorificado, ele viu sobre as coisas que são, então o estado, né, do que está, né, de como estão as coisas, e sobre o que virá, né? Então é um livro que fala muito sobre o futuro da igreja, e também pode nos ajudar a ver o nosso estado atual. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente fala assim, o que vai acontecer no futuro? Ninguém se preocupa com o que está acontecendo hoje. Mas hoje, não. Então a gente relata a Bíblia assim, é o passado, quando Jesus ressuscitou. E o que vai acontecer? Não, e o que está acontecendo hoje? Então, quando Apocalipse cita, o livro de Apocalipse cita as 7 igrejas, que é logo o começo do livro, né, a carta aos anjos das 7 igrejas, tem várias interpretações. Primeiro, a literal, as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia, aquelas 7 igrejas daquele tempo, que estavam já haviam sido fundadas, estabelecidas, igrejas cristãs. As 7 igrejas daquele momento, né, que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Filadélfia. Bom, aí tem uma outra possibilidade, que é as 7 igrejas como a totalidade de todas as igrejas sobre a terra em todos os tempos. Então, assim, todas nós, porque o 7 é um número perfeito, né? Então, os 7 representa também os 7 velas do castiçal, da menorá, 7 igrejas como todo do corpo de Cristo, que também onde cada um de nós, né, onde cada igreja, onde cada doutrina hoje está representada dentro de uma dessas possibilidades, ou um pouco de cada. E a outra também, as 7 igrejas como a igreja na evolução dos tempos. Então, existem alguns estudos, e ele foi pela primeira vez trazido, esqueci o nome do pastor, do estudioso, do teólogo que considerou isso,
como a evolução da igreja, onde então Laodiceia, que é essa que Jesus fala, você tá morno, estou a ponto de te vomitar, seria a igreja da atualidade, né, que seria de 1900 até Jesus voltar. Então seria a primeira igreja, até fiz algumas anotações aqui para você poder acompanhar. Então a primeira igreja seria a igreja que está representada em Apocalipse pela igreja de Éfeso, seria a igreja apostólica que vai de 30 a 100 depois de Cristo. Cacau, só um minutinho, gente. Pode descer daí. Pode descer daí. Agora, só um minuto, gente. Desce já daí. Que frio. O pessoal quer se atirar do sofá. Gente, desculpa. Falando de igreja de Éfeso e eu tenho que parar por causa de um cachorro. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Mas faz parte, né? Quer mudar o mundo? Cuida do cachorro. Não falou isso? Agora vive. Bom, igreja de Éfeso, que é a igreja apostólica, que vai de 30 a 100, né? Que Jesus fala, olha, eu conheço as suas obras, mas você deixou o primeiro amor. Porque a igreja começou naquele amor genuíno e de repente deve ter perdido lá no comecinho, né? Ela trocou coisas pelo amor. Depois a segunda, a igreja de Esmirna, seria a igreja perseguida, de 100 a 313 depois de Cristo. Depois a Pérgamo, de 313 a 590 depois de Cristo. Depois Tiatira, que era a igreja papal, de 590 a 1517. Depois Sardes, a igreja reformada, de 1517 a 1730. Depois a Filadélfia, a igreja missionária, que começou a brotar no mundo, de 1730 a 1900. E a última, Laodiceia, que é a igreja apóstata. Uau, igreja apóstata, esse tempo, a igreja que depois de missões, depois de tanta coisa, ela esfria, ela começa a apostatar, ela começa a esfriar. E aí vem aquela fala dura de Cristo, né, de Jesus, dizendo, olha, falando o seguinte, olha, eu tô vendo que porque você não é nem frio nem morno, você não é nem frio nem quente, eu tô a ponto de te vomitar. E é dura essa fala, porque é uma fala que eu acredito muito que essas três possibilidades que eu falei agora, elas se completam, né? Tanto aquela igreja era assim, Cacau, eu vou te prender, desculpa, pode parar. Tanto as igrejas estavam nesse estado, quanto as igrejas, todas podem possivelmente ter um pouco de cada na completude das 7. E eu também acredito que a igreja do final dos tempos, que é esse, gente, está apostatando da fé. Fala, mas como, apóstolo? Eles estão... É agora que a igreja está bombando, né? Tá fritando, aí tá todo mundo pulando, gritando, parece tão fogo. Não, essa figura, ela tem que ser interpretada de forma correta. Fogo do Espírito não é você ficar pulando e gritando. Fogo do Espírito é posicionamento, né? Uma igreja quente é uma igreja posicionada. Porque a mornidão não pode ser confundir, a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio, não pode ser confundido com mornidão, né? A mornidão é um estado de conivência, de tanto faz, onde entram valores e riquezas, porque a Bíblia fala lá, bem claramente, ó, você devia comprar o meu ouro e as minhas vestes, você devia pagar o preço pelas minhas coisas e não ficar aí se alicerçando em coisas físicas, né? Ele fala assim, conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque é morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E você nem sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, é uma fala para a igreja desse tempo, arrepende-te, eis que estou à porta, mostrando, ele está chegando, gente, eis que estou à porta, não é aquela fala que a gente fala para o novo convertido, no tempo, né? No fechamento dos tempos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então,
essa igreja dos últimos tempos é a que Jesus está falando, olha, você pensa que você é rico, você pensa que você está bem, mas eu tô à porta batendo para entrar. Se você abrir, eu entro, então se arrepende. Né? A igreja da mornidão é a igreja do pode tudo, sabe? Não é bem assim, é a igreja da autossuficiência, né? Então eu fiz algumas anotações bem legais aqui, que a gente não vai conseguir falar tudo hoje, né? E é um pouco o que o Fábio falou ontem, que a mornidão espiritual é um passo para a morte espiritual. E a mornidão é uma ferramenta usada por Satanás para descaracterizar a igreja. Então a igreja deveria ter uma forma, né? Uma forma muito firmada, muito específica. Nós cristãos deveríamos agir de determinada maneira, firmes, posicionados, mas nós vamos nos conformando com o mundo, nós vamos tomando a forma do mundo. É uma estratégia de Satanás para descaracterizar a igreja. E a igreja fica meio com cara de mundo, porque realmente as coisas vão ficando modernas. Eu uso calça jeans, eu sou uma apóstola, uma pastora, mas eu uso calça jeans, né? A gente tem bateria na igreja, a gente grita, fala, a gente, né? Mas modernidade de costumes, né? Costumes sociais, não tem nada a ver com princípio. Eu posso usar calça jeans, eu posso até falar algumas gírias, mas o meu conceito de cristianismo, a minha convicção e a minha forma é a forma da igreja. Qual a forma da igreja? Santidade, visão correta, princípios bíblicos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas confundem modernidade com flexibilizar princípios e começar a viver como o mundo vive, né? Então a mornidão vai... Sabe como é que a mornidão começa a agir? Ela vai levando a pessoa à estagnação. Então ela começa um processo, por exemplo, na igreja. Aqueceu. Quando ela começa a ficar morna, que é esse caso que Jesus está falando, ela começa a estagnar, ela começa a não dar os passos, por exemplo, dentro de um processo que existe dentro da igreja. Não avança, ela para, né? Então esses são sinais de que a pessoa começa... O que o líder ou o pastor, né, pode detectar que aquela pessoa começa a entrar nessa mornidão, que é o mal do século das igrejas. Depois ela começa a se distanciar da igreja e da palavra. Então, gente, não dá para ir na igreja todo domingo. Tem um aniversário, eu tenho um casamento, eu tenho um almoço de família, eu tenho até o futebol. Meu time vai jogar o campeonato. Por que o pastor tá me controlando, gente? Calma, Jesus me salvou. Jesus não é esse tirano com chicote. Então o distanciamento começa a acontecer. E quem se distancia da igreja, se distancia da palavra e se distancia da fé. É um ciclo. Não tem como dizer assim, Jesus me salvou. Ele tá deixando bem claro, ei, você tá morno, cara. Sabe? É melhor aquele cara que fala, sou do mundo. Claro que não é isso, tá? Não tô jogando ninguém pro mundo e nem acho bom a pessoa que está no mundo. Mas o que conhece e fica morno olha essa fala. É muito dura, né? Mas claro que ela é dura, mas tem uma possibilidade de arrependimento. Depois começa a falta de comprometimento com a obra, né? Ai, gente, também não posso, não vou. Quem pode? Não sei. E começa tudo isso, e aí tudo isso se estabelece como uma fraqueza. A mornidão vira fraqueza espiritual. A chama, sabe a criptonita do super-homem? É exatamente o que acontece, vira uma fraqueza espiritual. E aí, o que leva a pessoa, muitas vezes nesse processo, a essa mornidão? Primeiro, a autossuficiência. A pessoa Deus começa a restaurar a pessoa, ela começa a ficar um pouquinho mais, né, aquela tragédia, aquele caos que estava a vida, como eu falo, né, que tudo, a pessoa estava fazendo tudo errado, começa a melhorar um pouquinho, ela começa a ficar autossuficiente. Não, eu sei fazer, eu posso fazer. Então ela tira o Espírito Santo e começa a achar que foi ela que fez. Então a autossuficiência é perigosíssima. Nós não somos autossuficientes, a gente depende de Deus o tempo inteiro. Depois, a perda da humildade. Não porque eu abri minha célula, tô dando um exemplo da igreja local, não tô falando nada específico para ninguém. Abri minha célula, minha geração, agora eu tenho 500 pessoas, né? Ou então eu tenho 3 pessoas, mas eu prego muito, eu estudei
fiz USP, né? Ou estudei fora, falo um português maravilhoso. Eu sou muito melhor que esses líderes de célula que não sabem nem falar, não sabem escrever. Essa escola de líderes é horrível. Eu estudo com gente do meu lado que não tem curso superior, não tem nem primeiro grau. É a perda da humildade. Jesus não fez. O agrupamento eclesiástico não é social, não é financeiro, gente. É o corpo de Cristo. Ele junta como ele quer. Então a perda da humildade vai levando a mornidão também. E é muito o que acontece hoje. Né? Muito acesso, muita possibilidade. Tal. E outra coisa, muda a visão espiritual da pessoa. A pessoa entra, a igreja está lá fazendo um projeto X, a igreja tem a visão, por exemplo, o M12. Fui salva no M12, eu sou do M12, né? Eu fui resgatado pelo M12, que quem não conhece é um modelo que nós queremos, que era o que Cristo praticou como igreja aqui na Terra. Agora, eu não acho que o M12 mais é legal, né? Eu mudo minha visão. Agora eu acho que é o M15, eu acho que é o M3, o G12, o G4. Essa mudança de visão, porque se Deus nos deu uma visão para caminhar, para sermos uma igreja que trabalha, e essa visão nos salvou e ela é boa, não que ela não possa ser aperfeiçoada, mas mudar, gente. Eu vi muita gente que nasceu no M12, foi trabalhado no M12, foi tirado do abismo mesmo, através desse modelo. Não estou falando que o modelo é Cristo, onde Deus salvou. Então, se aquilo foi bom para você, por que não vai ser bom para outra pessoa? Cacau, pode sair Gente, hoje ela tá difícil. Pode sair daí. Por que aquilo não vai ser bom para você? Não é porque a pessoa ficou... É porque ela perdeu a visão que Deus deu. A visão onde ela foi salva. Isso é uma outra possibilidade que leva a pessoa a ficar morna. Ela começa, por causa da autossuficiência, da falta de humildade e da mudança de visão, ela se perde. Tudo isso forma um caos, né? O pensamento que as riquezas materiais substituem a Deus. Muita gente chega quebrado, porque falta de dinheiro é sofrimento para homem, né? E para mulher, para ser humano. Aí ele vai para a igreja. Quando Deus restaura, esse valor sustenta. Por isso que Deus fala, ó, é melhor você comprar o meu ouro refinado. Paga o preço. Você acha que porque você tem recurso agora, você tá forte? Isso também leva a pessoa à mornidão. Então, às vezes a pessoa... um pouquinho de dinheiro no bolso já sai, né? Já vai embora. Então começa a negociar princípios. Não precisa ser tão santo, gente. Não precisa ser dar dízimo todo mês. Dá dízimo quando você quer. Jesus é libera. Aí cria um evangelho que não é aquele que está na palavra. E isso é mornidão. Você criar um negócio que não é nem frio nem quente. Não é nem o que é quente, que é o cheio da chama. E não é o frio, que nem conhece. Eu vou considerar o frio a pessoa que nunca... chegou em Cristo, que Jesus fala, eu não vou levar em conta o tempo da ignorância, onde a pessoa não tem condição, nunca foi aceso pelo Espírito, nunca teve a chama renascida, né? Então como eu vou considerar esse? Antes você ainda estivesse no pecado, lá na cegueira, na frieza, mas agora você não é nem quente, você nem frio, você é morno. Então eu tô a ponto de te vomitar. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, que horror, né? Você vomita, é um negócio que já tava, é como se Deus já tivesse... Gente, pelo amor de Deus, isso aí não é teologia, agora é uma interpretação das minhas figuras malucas da minha mente, tá? É como se você já fosse, mas é devolvido, né? Era pra você ser, mas você não é. Você é devolvido. Que horror! Sabe aquela coisa gostosa que você comeu, quando você corre e volta tudo meio desmanzelado. É que horror, gente, pelo amor de Deus. Então a mornidão é seríssima, é a igreja do final dos tempos. Acabou meu tempo já, falando em tempo já acabou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Leia o livro leia essa carta à igreja de Laodiceia, que eu acredito que é a igreja desse final dos tempos. Não que a gente não possa ter um pouco de Éfeso, um pouco de Filadélfia, que é a igreja missionária, que é a igreja que só tem característica boa para Deus. Eu acho que a gente tem de tudo um pouco, mas também a gente tem uma tônica, né? O anjo da nossa igreja, ele dá uma tônica. Eu acho que a nossa igreja é a igreja de Éfeso, que eu acho que o Fábio é um pastor do amor, mas a gente tem que tomar cuidado para nunca perder o amor como cerne, porque... E lutou, né, contra os falsos apóstolos. Ele fala isso para Éfeso, Jesus. Eu acho que a nossa igreja é a igreja do amor, todo mundo fala. Então a gente tem que tomar cuidado para o amor, a gente nunca perder o primeiro amor, né? A gente tem que continuar sempre no primeiro amor, porque
as muitas coisas, o trabalho, as coisas podem fazer a gente ficar meio endurecido, assim. Então a gente tem que... Essa é minha avaliação, Cláudia 1212, tá? Então é isso, gente. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho de todas as igrejas, mas eu foco em Laodiceia, porque eu acho que é a igreja dos últimos tempos, né? A igreja que a gente tá, que é a igreja de 1900 até Jesus voltar. E ele fala aqui em Apocalipse 3, de 14 até 21, e fala exatamente em 20, 14 e 20, eis que estou à porta e bato, né? Ele tá chegando, gente. A gente olhar para a sociedade, olhar para esse caos que tá, todo mundo, a gente nem sabe mais por que as pessoas estão brigando, todo mundo, é horrível ver jornal, todo mundo de máscara, lutando contra um vírus, mas já todo mundo já introjetou a luta contra o vírus, tá todo mundo com aquela máscara, longe um do outro, né, mas no meio daquelas, aqueles movimentos, você não sabe mais se tá lutando pelo racismo, se é pelo Bolsonaro, se é pelo vírus, se é pela vacina, a gente não sabe mais, é o caos, gente, é o caos, né, é o final dos tempos mesmo, não tô falando que o final dos tempos é amanhã, o final dos tempos, um dia você sabe que é mais que 1000 para Deus, então assim, não tô falando a quantidade, não tô falando, Jesus vai voltar amanhã junto à sua família, não é isso, eu tô falando o final, se Laodiceia de 1900, segundo os estudiosos até hoje, já são mais de 100 e poucos anos, né? Então, a gente não sabe o tempo que essa igreja ainda vai se descaracterizar, né? Quão morna ela vai ficar, quão desfigurada, quão a ponto de ser vomitada por Cristo. Então nós vamos nos guardar. Eu sei que o tempo já acabou, mas eu queria concluir essa fala e que fique hoje, nesse dia, quem tá aí não tá aqui para ver a Cláudia, ver que eu tenho plantinha na minha casa, que meu cachorro é bonitinho e que eu tomo cafezinho de manhã. Isso é uma delícia, eu nunca vou querer perder isso, gente. Se acabar a quentice da comidinha que eu vou dar para as minhas discípulas, da casinha que eu gosto de preparar para todo mundo, não vou ser eu, mas não é sobre isso que a gente tá falando e não é isso que é a minha essência e nem a tua tem que ser. A nossa essência tem que ser temor de Deus, a nossa essência tem que ser um olhar, né? Eu quero profetizar, eu quero liberar colírios espirituais sobre todos, né? Compra o colírio, paga o preço, né? Compra, né? As vestes brancas sobre nós, pra gente enxergar como é, não como o diabo tá querendo nos fazer enxergar. Então, assim, posicionamento, a gente vai voltar, a gente vai retomar como igreja, a gente nunca parou, né? Fisicamente, eu acho que esse tempo tá sendo um tempo que Deus tá deixando a igreja também refletir. Como eu vou retomar? Como eu vou me posicionar na obra, né? Como está a minha visão, né? Como está a minha suficiência em Deus e a minha autossuficiência deve ser completamente posta, sujeita ao Senhor. Como é que está a minha humildade, né? Olha, o Gabriel falou, a Rússia estava fazendo vacina, só que uma mulher estragava. Bom, o Gabi está falando que sobre as vacinas, sobre o tempo, enfim. Tá assim, né, gente? É o tempo mesmo do fim. Mas o importante é que nós já abrimos a porta. Amém? Quem não abriu ainda, o meu convite é ser instrumento do convite que Cristo fez aqui em Apocalipse para a igreja de hoje. Eis que estou à porta e bato, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é a voz da Cláudia, a voz de Cristo, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo. Meu Deus, abrir a porta, faz um ato profético. Abre a porta da tua casa, né? Como a gente faz com as crianças, abre a porta do coração de pelúcia e vê lá escrito Jesus. Abre a porta da tua casa e fala, Senhor, entra na minha casa, né? Entra no meu coração, toma conta de nós, seja soberano, me dá visão, me dá a veste pura, e vamos ser a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo, gente, porque a gente tem muito trabalho, não pode estagnar, não pode retroceder, mornidão jamais, tá bom? É isso, eu amo vocês, obrigada por esses 70, 80 ouvidinhos, vezes 2, 160, né, porque cada um tem um ouvido, eu 2 ouvidos, eu sei que Deus vai hoje nos dar fortalecimento como igreja, tá bom? Que bom, Mariana, que já as minhas palavras mudaram o seu dia. Posicionamento, olha,
Posicionamento não é falta de domínio próprio, nem de mansidão. A igreja quente não é a igreja arrogante, gritona, briguenta. Não, não é. A gente confunde tudo. A igreja posicionada, ela pode ser doce, suave, sábia. Você não vai chegar na casa da tua família e quebrar todos os santos que estão lá. Não é isso. Quentura não é agressividade nem ira. A palavra toda fala, Paulo transitava com muita sabedoria, sem nunca deixar o posicionamento. Pedro, numa fração de segundos, quando Jesus morreu, começou a esfriar, né? Voltou. Então, assim, e era super sanguíneo, gritão. Não é isso. Eu não tô falando que a quentura é briga, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa estar posicionado primeiro no coração. Temperamento é outra coisa, tá? E muitas vezes você fala a verdade absoluta, você está posicionado sem jamais perder a mansidão, o domínio próprio, né? A longanimidade, que são tantas coisas no fruto do Espírito que nos reportam a equilíbrio, né? A equilíbrio, a essa coisa de Cristo mesmo. Cristão é o pequeno Cristo, então a gente tem que ser parecido com ele. Lógico que teve um outro momento lá que ele deu, né? Acho que agora me veio na mente a hora que ele entrou lá e jogou todos os vendilhões do templo que estavam vendendo, fazendo do templo um lugar de comércio. Mas é isso, gente. Amo vocês. Posicionem-se. Faz o ato profético. Abre a porta da casa. Tô brincando, vai dizer que é doutrina, hein? Que a igreja Shaddai manda o povo entrar, abrir a porta da casa para Jesus entrar. Não, eu tô abrindo, só brincadeira. Mas fala com Deus, fala com Jesus, tá? É isso. Não somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja que agrada o coração de Deus, tá bom? Nós não somos como os mornos. Nós somos quentes, né? Temperados, naquela medida, aquele aquecimento gostoso. Igual o chocolate quente que você vai fazer agora, pra gente fechar. Faz um chocolate quente. Sabe aquele chocolate quente? Não pode ser frio, também não pode ser morno. Tem que ser aquela quenturinha que chega a dar aquela queimadinha na língua, mas é bom, tá bom? É isso. Amo vocês demais. Até amanhã, às 9 horas da manhã. E 12h12, nosso amado apóstolo Fábio Abud estará aqui conosco. Queria mandar um beijo para todas as minhas 12, minhas 144, minhas 728, 20, blá, 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 todas as pessoas maravilhosas, toda a minha família. Tem muita gente querida aí. Eu queria continuar falando, Bruno, mas é que eu sei que eu não posso interferir, né? Se eu ficar aqui, eu acabo criando uma rotina na rotina das pessoas que pode às vezes desviar as pessoas das suas atividades, e eu queria muito estar com vocês mais tempo, mas agora vocês vão ficar refletindo, tá bom? É isso. Amanhã 9 horas, orem por mim para Deus sempre falar com a gente, porque a primeira que está sendo ministrada sou eu. Obrigada. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade que vocês estão me dando, tá bom? Amo vocês demais. Fiquem com Deus.